Pessoal, beleza? Depois de muito tempo sem fazer esse tipo de vídeo respondendo aos inscritos, nós vamos fazer aqui um vídeo respondendo aos inscritos, até porque tá chovendo nesse instante aí, tudo que eu tinha que fazer, vamos ver se o celular dá pra filmar a água da chuva, ó, estão vendo? Então o que eu tinha pra fazer eu não vou poder fazer nesse instante, então eu vou fazer esse videozinho aqui depois de muito, mas muito tempo, sem responder vocês assim diretamente. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que sempre que eu posso, eu posto um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito, participe da área da comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou, de históricos, como aconteceram com esse 308 e afins. Tá bom? Bom, então vamos começar aqui respondendo o Severino, que acabou de me responder, né? Aqui no vlog. Eu fiz um vlog, esse vlog ele é recente realmente, que vocês viram dos pneus 308 depois de um ano. Eu falando de rodízio, que fiz o rodízio e afins, né? Muito importante a sua questão, Severino. Eu vou responder você. Também vou falar com um inscrito que eu agora esqueci o nome dele, que ele estava me questionando muito, que ele quer um carro para trabalhar como Uber Black. Eu não sei como é que está a conjuntura, né, do Uber Black, de opções assim, de carros que você pode usar em ano mínimo, mas ele estava querendo um carro aspirado, e aí ele me colocou algumas opções. Eu vou falar um pouquinho dessas opções, que eu acho interessante trazer essa temática aqui no canal, porque ela é relevante, né? Então, o que acontece? Vamos começar aqui pelo Severino. Então, Severino dos Céus, a gente está falando de rodízio. Rodízio geralmente não é anual, sabe? A gente faz assim, de quilometragem em quilometragem. É como se fosse uma troca de óleo. E de fato né? Porque o desgaste ele ocorre muito mais pela quilometragem do que necessariamente pelo tempo, né? Mas pode acontecer o contrário. Por exemplo, você pega um carro como aquele Monza ali que vive parado. Aquele carro andou desde que veio aqui para Juiz de Fora nem 400 quilômetros. Então, você faz ele de maneira anual para ele fazer um desgaste natural. Agora, um carro como esse daqui, como o 308, que você usa ele no dia a dia, que eu uso ele no dia a dia, então eu faço ele a cada 7.500 quilômetros. Você vai pensar, nossa, que conta maluca, Gustavo. É uma conta maluca. Por quê? Muita gente que é super preciosa, né, tem um preciosismo muito grande pelo carro, faz com 5.000 quilômetros. Eu acho legal. Só que eu acho que é uma conta que fica alta quando você vai fazer a compensação lá no final da vida útil do pneu. E a maioria absoluta não faz, né? A gente tem que falar isso, acaba com um pneu com 20 mil, mas uma grande maioria, na verdade, faz com 10.000 quilômetros, o que também é adequado. Inclusive, o Logan que eu tive, os Logans que eu tive, não, na verdade, o Logan, porque só um dos Logans é que passou mais de 10.000 quilômetros comigo. Aquele Logan cinza que eu tive, Authentic, eu fiquei com aquele carro uns 3.000 quilômetros, fiquei muito pouco tempo com ele. E o IZR que eu fiquei lá quase 2 anos, é que eu fiz o rodízio com 10.000, o Clio eu fiz com 10.000, o Acora eu fiz com 10.000. Mas assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção como é que o carro, o carro no caso, né, que a moto não pode fazer, até que você me explicou isso, né? Ele sofre o desgaste no dia a dia, né? Você consegue observar. Como eu disse no vídeo, eu falei muito da tangência de rodas do 308, né? Geralmente carro de tração dianteira, e até mesmo carro de tração traseira, é difícil você ter um carro que tem uma tangência negativa na roda de trás. Tá? O que é a tangência negativa? Vamos colocar aqui alinhado. Eu não sei se o celular ele vai conseguir mostrar isso para vocês, mas acho que já está dando para vocês verem aqui. Que essa roda, a roda da frente, ela fica assim, né? Ela fica mais para dentro, fechada, e a traseira mais aberta. Isso é um padrão natural de indústria. Só que nos Peugeots é mais ainda, é mais delicado. Eles ficam bem para dentro e bem para fora, tanto que você consegue ver a roda meio deitada na traseira. O que isso consegue fazer? Você tira um pouco do comportamento dianteiro do carro, né? O carro com tração dianteira geralmente vai sair de frente, e faz o carro ficar muito neutro com a traseira, porque a traseira fica assentada. Só que com isso, o que acontece? Você tem um desgaste de bandas do pneu muito grande, fora do normal, como a gente está acostumado. Não sei se o meu celular vai ligar aqui a luz. Vamos ver. Ligou.
Então o que que acontece? É que o pneu já está começando a ficar sujo, ainda tem um pouquinho de pneu pretinho, onde ele está sujando, né? Que eu estou usando o carro. Inclusive aqui, ó, para vocês verem que em 10 mil quilômetros ele não desgastou quase nada. E era o pneu que estava atrás. Mas explicando aqui para vocês. Então, aqui na dianteira a tendência é queimar muito essa parte daqui de fora, né? Toda essa parte daqui. Legal de ver o esperolado do carro, né? Essa parte daqui. Enquanto na traseira, esses pneus que estão na traseira são os pneus que estavam na dianteira. A tendência é a queimar por dentro, né? Aquela camada dali, porque ela fica mais assentada no chão do que a camada externa. E aqui vocês podem observar que isso é um efeito real. Que vocês vejam que tem um desgaste muito maior aqui nessas bandas externas, como esse pneu estava na frente antes, né? Do que o pneu que estava na traseira do carro, entenderam? Então, é por isso que a gente tem que fazer, tem que sempre observar. Quando o carro ele tem um perfil mais reto, né? Que ele não é tão inclinado como acontece aqui, vocês podem observar muito o Peugeot, não sei, é que eu não vou entrar na chuva, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, não. Senão eu vou tomar um banho. Mas o que que acontece? Em carros que tem uma suspensão, um desenho de suspensão mais reto, é o caso aqui do Monza, vocês podem observar que o Monza ele é retinho, né? É quase reto. Ele é um tiquinho para dentro e a traseira é um tiquinho para fora. Não é tanto quanto acontece com o Peugeot. Então você pode fazer um rodízio com um tempo maior, né? Um tempo maior. Uma coisa que eu não disse naquela coisa do rodízio é que carro que tem qual é o nome daquilo? Suspensão traseira independente, que a gente fala muito aqui no canal, né? Que melhora a dinâmica do carro, geralmente, principalmente em velocidades muito altas, né? Esse carro não tem, esse carro é eixo de torção na traseira, mas o carro que tem suspensão independente na traseira, você paga mais caro pelo rodízio também, e pelo alinhamento e balanceamento. Por quê? Você tem que alinhar e balancear. Alinhar, né, a frente e tem que alinhar o eixo traseiro. No alinhamento e balanceamento de um carro que só tem a suspensão dianteira independente, que a maioria deles são, né, e eixo de torção na traseira, você só faz da dianteira. Que o eixo traseiro, a não ser que você leve uma porrada belíssima, porque se você levar uma porrada belíssima, inclusive o carro vai dar perda total provavelmente, você nunca vai ter que alinhar aquele eixo, né? Então, assim, então carro com suspensão traseira independente dá mais gasto nessa parte. O Accord que eu tive tinha, o Jetta da minha mãe era assim, qual é o nome daquele carro? Os Civics que eu tive eram assim, um dos Corollas que meu pai teve também era assim, eu acho que o tipo era assim, tá? Que meu pai também teve um tipo, o Ômega que ele teve, enfim. Esses carros têm isso, né? Você tem que fazer o alinhamento na frente e na traseira. E por que que quando você faz o rodízio, você tem que alinhar e balancear? Por quê? Primeiro que cada roda ela vai ter um ferrinho por dentro que faz o balanceamento. O que é o balanceamento? Quando você está andando com um carro em velocidade alta, geralmente em velocidade alta, em velocidade baixa você não consegue perceber tanto isso. Você começa a sentir que o carro começa a vibrar, né? Ou às vezes numa faixa de velocidade o carro começa a vibrar. Por que que isso acontece? Porque falta o balanceamento da roda. Então aqui, ó, aqui vocês estão vendo o balanceamento está escondido aqui atrás. Tem idiota que vai falar, o balanceamento tem que ser de fábrica. Tem que ser de fábrica até o cu. Tem que ser feito toda vez que você alinha e faz o rodízio do carro, entenderam? Aí você coloca esses açinhos aqui, seja em roda de ferro ou roda de liga leve, que aí vai fazer a compensação de peso, né? Porque isso daqui, apesar de parecer entre aspas, um material exato, né? Isso assim a gente pode dizer, não é um material exato. Então, provavelmente deve ter, às vezes, um pouquinho mais de peso aqui, um pouquinho menos de peso aqui. Então, balanceia e ela fica com um peso igual. Por isso que tem aquela máquina que faz aquela compensação. Então, você tem que sempre fazer o balanceamento para evitar essa vibração. Até porque essa vibração ela é muito ruim para o carro, tá? Tanto para o sistema de freios, porque você força mais os freios na hora de você ter que utilizá-los, quanto da suspensão. Suspensão, então, é absurdo, porque você imagina, com o carro balanceado, ele sempre vai mais ou menos plano, né? Pouco trabalho de suspensão. Com um carro desbalanceado, o que acontece? A roda fica assim, né? Pulando, 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 gasta amortecedor e mola muito mais rapidamente, né? Aí, continuando. E por que do alinhamento? Bom, do alinhamento por motivos óbvios, né? Que às vezes a tangência fica um pouco fechada demais ou aberta demais. Cada carro vai ter um tipo de alinhamento para você ter o desgaste adequado dos pneus. Senão você, às vezes, acaba gastando mais de um lado do que do outro, mais de um eixo do que do outro.
Entendeu? Então, assim, fica explicado. Inclusive, Serena, uma coisa que você me falou peculiar a respeito do perfil de pneu, né? Que as motos, eu vou desligar aqui o flash, que não estou precisando dele, você aumenta o perfil do pneu para ganhar mais estabilidade. Isso para mim é engraçado. Porque geralmente nos carros, geralmente é assim, é quase que uma verdade absoluta, tá? Mas não é absoluta, porque não existe nada absoluto, né? Certo é incerto, já diria Marina Lima e Antônio Cícero. Mas continuando aqui. Então, o que acontece nos carros? Quando você diminui o perfil, você fica com uma área de contato menor frente ao solo. Então, você fica com uma área com menor, como é que eu posso dizer? Menor diferença, né, entre a direção e o chão, né, entre aspas, assim. Eu não vou falar isso de uma forma super exata, tá? Mas você vai conseguir entender. Então, o que acontece? Quanto mais alto você bota o perfil do pneu de um carro, menor a área de contato com o chão. Então, menos resposta no volante você vai ter. Então, o carro fica menos direto. Por isso que ele consegue ser amaciado, mas ao mesmo tempo você geralmente perde dinâmica de alguma forma ou muda a dinâmica do carro. Então, é como se você estivesse colocando, vamos botar aqui entre aspas, gelatina. Imagine um conceito com gelatina. Você tem aquela gelatina bem durinha, quando o pneu fica aquele pneu bem fita isolante, que você praticamente não vê, né? Mas aí a relação de volante é muito direta com a roda, você sente tudo que passa por baixo do carro, e o carro fica... Quando você entra numa curva, o que acontece? Como é um pneu muito fino, de perfil muito baixo, ele não dilata na hora que entra na curva com força. E conforme você vai aumentando o perfil, é como se fosse colocando mais gelatina em volta da roda do carro. Então, ele vai ficando mais, entre aspas, molenga. O que muda a dinâmica do carro. Então, por exemplo, quando você entra numa curva, você vai ter que esperar essa parte aqui, porque como isso não é ferro, não é uma coisa dura, rígida, ele vai dilatar, né? Ele dobra para ele cair e conseguir entrar. Quanto mais alto, maior esse efeito. Então, eu acho curioso isso quando você compara com a moto, né? Porque, pelo que você me disse, na moto você aumenta esse perfil e você não fica com essa sensação, entre aspas, gelatinosa, né? É engraçado, mas é graças a essa sensação que você consegue amaciar o carro. Eu acho até engraçado que eu olho muito esse pneu traseiro 308, ele parece que ele é muito, né? Ele parece como se fosse um balão, mas tem que ser, porque amacia muito o carro, a perda de dinâmica é irrisória para o conforto que eu ganhei. Então, acho que eu consegui explicar tudo para você. E quanto à marca, realmente, a gente tem que pesquisar na internet. No caso desse Semperite, eu pesquisei porque eu queria saber quem é que estava por trás. Porque há muitos anos atrás, como eu disse, acho que em algum vídeo quando eu comprei esse pneu, eu tive uma experiência muito forte com uma marca chamada BF Goodrich, ou BF Goodrich. O que é a BF Goodrich? Hoje é uma marca que ela é especializada em pneus para off-road. Mas até uns 10 anos atrás era uma marca que você tinha pneus para todo tipo de carro. Era uma marca de entrada da Michelin, né? Então eu comecei a pesquisar e achei essa Semperite e descobri que desde 85 ela pertencia à Continental, né, o Continental, e é produzido aqui no Brasil. E além dele ser produzido no Brasil, ele tem a qualidade da Continental por trás. Então você tem a qualidade da Continental com um preço muito mais acessível. Se imaginem que para um jogo desse, eu não tenho noção de quanto é que está custando um jogo desses hoje, porque a gente está passando por um processo inflacionário fudido, então o preço que era há um ano atrás, quando eu coloquei esses pneus, definitivamente não deve ser o de hoje. Então o que acontece? Há um ano atrás eu paguei nesse jogo R$ 1.300. Foi ridiculamente barato, não foi? Foi ridiculamente barato. Você pensa que é um pneu 225, de perfil 50, é alto, com aro 17, foi de graça para o padrão de hoje. Para vocês terem uma noção, o Pilot Sport 3, que na época você ainda encontrava, acho que hoje já não acha mais, que era o pneu original desse carro, da Michelin, o jogo dele ficava em torno de R$ 2.200, né? Pirelli, eu não sou muito fã da Pirelli, também ali na faixa de R$ 2.000. Então esse pneu para mim foi um custo-benefício maravilhoso e manteve muito bem a dinâmica do carro, inclusive em situações como essa, como está chovendo. Então valeu muito a pena. Então a gente tem que pesquisar muito, isso daí é um fato, né?
Isso daí é um fato, e pela internet, né? Porque a internet é o futuro, infelizmente ou felizmente. Infelizmente porque a gente sabe que vai acabar com... está acabando com o emprego de muita gente, né? Porque muita gente pensa, vai acabar só com a lojinha de pneus. Não, existe todo um sistema, né? Um ecossistema no entorno para aquela loja funcionar. É o distribuidor do pneu. Aí a pessoa que trabalha na loja de pneus, ela vai ter que comer na lanchonete que tem no local, né? Naquela região. Aí tem o mercadinho, enfim, acaba destruindo tudo isso. A gente tem que entender essa nova dinâmica para a gente poder se adaptar a ela. Mas, acima de tudo, acaba que na internet sempre é muito mais barato. Isso já era no Rio de Janeiro assim, e aqui em Juiz de Fora mais ainda, né? E eu acabei comprando por aquela loja chamada Auto Z, que é da De Pascoal. Eu até achei estranho não existir De Pascoal aqui em Juiz de Fora, né? Que é uma rede de coisas de pneu muito grande. No Rio de Janeiro tinha várias unidades, inclusive tem em Petrópolis, né? Que aí eu teria até instalação gratuita desses pneus, né? Mas não tinha, aí não foi. Mas eu sei que são muito bons, eu tenho gostado demais desses pneus, tá? Isso daí é um fato inexorável. Acho que eu consegui te explicar mais ou menos tudo, Severino. E agora, respondendo aquele inscrito que queria um carro para fazer Uber Black, eu acho que a partir de 2017, pelo que eu entendi, e ele estava querendo colocar GNV no carro. Então, para começar, vocês já sabem que eu sou cético a respeito do GNV. Eu tenho uma experiência muito ruim com o GNV. Mas, porém, contudo, todavia, eu sei que hoje você consegue colocar GNV, inclusive em motores turbo, né? É um negócio que me surpreendeu. Eu soube disso há pouco tempo, aí, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? De um custo elevado, obviamente. Então, assim, cara inscrito, você estava me falando que você queria botar GNV, então provavelmente o carro turbo não serviria. Não, ele serve, porque tem como você instalar. Dos carros que você tinha me questionado, que era o Fluence, era o Lancer, o C4 Lounge, né? Para você usar eles no dia a dia, em termos de consumo, conforto e tudo, o Lancer é disparado o pior carro, porque o Lancer ele é menor, o Lancer é um carro muito duro, ele tem até a sua segurança estrutural, mas ele não tem segurança ativa, porque nenhum Lancer dos comuns, né, teve controle de tração e estabilidade aqui no Brasil, que eu acho absurdo, né? Nossa vida vale menos do que a de um americano e um europeu, né? Mas enfim, então não tinham esses componentes que para mim são fundamentais, né? E tem uma manutenção muito cara, apesar de ser um carro aspirado. Por que que isso acontece? Acontece porque a Mitsubishi gosta de meter a mão nas peças. Você pode verificar aí na internet, não sou só eu que falo isso. E muitas coisas, no caso de Lancer, de Mitsubishi em geral, só original. Você não consegue ter algo paralelo. Então é muito caro de se manter. Então você já cancele o Lancer logo de cara. Inclusive os primeiros Lancers tiveram uma problemática muito grande com o câmbio CVT, porque o câmbio ele não tinha um radiador de óleo. Então muita gente via um Lancer, achava que Lancer era carro para bater pega. Ainda mais que escrito Lancer GT, as pessoas achavam isso. E o Lancer normal é um sedã comum duro, mas um sedã comum. Então o que aconteceu? Superaqueceu a transmissão porque ficavam metendo o pé para o carro ficar dando KM, né? Então a Mitsubishi teve que colocar um radiador de óleo para o carro aguentar. E, inclusive nenhum Lancer é flex, o que eu acho uma pena porque a versão flex desse motor do Lancer é bastante interessante e existe na ASX atual, né? Bastante torcudo, inclusive isso sem injeção direta. Bebe como uma condenada, mas é interessante conceitualmente. Enfim, então esqueça o Lancer. Quando você me falou do C4 Lounge, você queria aspirado. C4 Lounge, a partir de 2017, não existe aspirado, né? Todos os C4 Lounge a partir de 2017 são 1.6 turbo, né? Desde o Origin, que era o de entrada, até o topo, que era o Exclusive, e depois modificaram os nomes, que eu acho que virou Live e Shine, né? Até o Shine, passando pelo Fio, que era o intermediário. Então todos eles são 1.6 turbo. Não existe 408 C4 Lounge a partir de 2017 aspirado. O EW10A, que é aquele motor 2.0 flex, foi somente até 2016. Como o carro, quando você considera a versão de entrada, é um carro muito melhor do que o Fluence, porque anda muito mais do que o Fluence, tem uma manutenção mais onerosa, porque é um motor mais tecnológico, mas que compensa com um consumo muito melhor, uma dinâmica, prazer ao dirigir muito melhor, né? Mas é aquilo, turbo, e eu não sei se você queria turbo. Então, eu acho que o carro que ele resta realmente é o Fluence. Mas se você quer um Fluence, tenta pegar pelo menos o privilégio, porque para você pegar um carro completo, principalmente com os itens de segurança, como controle de tração e estabilidade,
e principalmente os múltiplos airbags, né? Um carro bastante seguro e com uma qualidade de direção boa. Não é um carro de alto prazer, porque é um 2.0 aspirado de 140 cavalos, com um câmbio CVT, né? Então é sem graça, mas funciona. Bebe, não é um carro econômico, mas é um carro que tem uma manutenção barata, visto que ele deriva do Sentra. E uma questão a respeito do Fluence que é interessante é que o Fluence é bem mais interessante se dirigir do que o Sentra. Ele tem aquela pimentinha meio europeia, né? Então, um carro bastante interessante se conduzir. Não tem muita graça, mas ele tem muito mais personalidade na condução do que o Sentra, né? Eu acho que a menção honrosa dentro dessas faixas de preço que você estava me citando fica ao Corolla GLI 2018. Você vai falar, endoidou. É porque tudo está absurdamente claro, inclusive o Fluence. O Fluence era um carro que era baratíssimo, né? E aumentou assim absurdamente. Mas no caso do Corolla GLI, a versão que eu digo é aquela versão bem básica de calotas e tal. Por quê? A versão 2018 desse Corolla, todos eles já vinham com 8 airbags, né? Que ele tinha airbags de joelho, 8 não, 7 airbags, né? E os controles de tração e estabilidade. E aí é só você colocar uma central multimídia, você vai ter um bom motor aspirado, né? Que aquele motor do Corolla é bastante interessante. Ele anda mais do que o Fluence, mesmo com menos torque, né? E uma cilindrada menor, por quê? Ele é muito mais leve do que o Fluence e com isso ele também consegue ser mais econômico. E a transmissão do Corolla, como é aquele CVT-7 feito pela Aisin, era feito em parceria com a Subaru, que também é uma marca da Toyota, né, da Fuji Heavy Industries. E o que acontece é que ele câmbio é muito bom. Então é um carro bastante econômico, anda bem e tem manutenção barata. Então, se para você, cara, inscrito, que quer um carro para trabalhar com Uber Black, fique ou com o Fluence, né? Ou com o Corolla GLI, que eu acho que é uma coisa bastante interessante. Esse tipo de carro, como o 308, 408, é um carro que eu acho que ele é muito interessante, ele é muito bom, é muito funcional, Papai Tititi, 408 também. Só que são carros melhores para uso pessoal, entendeu? Para um uso normal. Para uso extremo, no caso de um Uber, é como se fosse um táxi. Você vai trabalhar o tempo inteiro com o carro. Talvez seja melhor, principalmente por conta do GNV, talvez seja melhor você optar por um carro aspirado mesmo, né? Como o Fluence e o Corolla. Em termos de espaço, tá? O Corolla e o Fluence são parecidos, tá? O Fluence é um pouquinho maior, macio, o Fluence é mais macio, curiosamente, né? Entre esses sedãs que você tinha me citado, o 408 era o maior por dentro, era um pouquinho mais rígido também de suspensão, né? Então acho que eu consegui explicar aí mais ou menos o que você estava querendo saber de dúvida. E a chuva não passou. Tá bom? Então, pessoal, respondi aqui aos inscritos e a gente vai ficando por aqui. É isso então, pessoal. Valeu!